Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Eduardo e dessa vez trazendo dicas preciosas de redação, tá? Aqui a nossa preocupação sempre vai ser essa, a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Porque a gente escuta por aí e às vezes a gente fica confuso com com tantas informações que nos passam sobre estrutura de redação, etc. E eu gosto de dizer isso constantemente aos alunos dos cursinhos, né, que estão se preparando para exame de seleção de FRN e de Escola Agrícola de Jundiaí. Gosto muito de falar a respeito de estrutura de redação e comparo com a estrutura de redação do Enem. E eu digo isso, as pessoas acham que eu sou injusto quando digo isso, mas digo isso com muita propriedade. A redação do Enem se torna mais fácil que a redação do exame de seleção do IFRN. Por quê? Porque a redação do Enem não existe uma estrutura, ou seja, não existe um gênero discursivo específico no edital, dizendo, não. Aliás, já sabemos como é que vai ser como é a estrutura de um texto de Enem. Já o aluno que vai fazer a prova do exame de seleção, ele não sabe qual o gênero que vai sair, ele não sabe nem qual o tema, claro, não sabe, é surpresa, e também não sabe que gênero vai ser. Ele não sabe se é um artigo de opinião, como tem sido nos últimos anos, não sabe se vai voltar a ser carta, como foi anteriormente a esses, não sabe se vai ser uma crônica argumentativa, não sabe se vai ser uma carta argumentativa, não sabe. Então essa surpresa, né, essa informação que você não tem, que o candidato não tem, de que vai ser, de que gênero vai ser, é que torna a coisa mais difícil, tá? Então o que a gente pode fazer é cravar na estrutura. Como assim, professor? A questão da estrutura é importante, gente. E eu digo isso porque quando a gente pega um texto para corrigir, até para ler mesmo, para ter ideia, quando a gente observa aquele texto meio torto, quando eu falo torto, não estou falando só de margens não, né? Estou falando de quantidade de parágrafos, né? Poucos parágrafos, ou parágrafos muito curtos, né? Então a gente gosta muito de trabalhar essa questão, e aí eu trouxe a ideia de bancas, né? Para a gente entender, e aí eu, como exemplo, eu gosto de mostrar as bancas militares, né? Por exemplo, no SpaceX, essa prova, né, essa prova aqui militar, ela tem assim, a apresentação, ou seja, quando fala apresentação numa banca militar, estamos nos referindo à parte gramatical, tá? Então, os erros gramaticais da SpaceX, então, veja, 60% da prova de SpaceX, da redação SpaceX, perdão, diz respeito à gramática, tá? E aí a parte de estrutura, né, pouco, apenas 10%, e 30% é a argumentação. Então, você vê aqui, e é uma prova muito peculiar, porque você observa que nesta banca de correção, a prova de SpaceX, essa redação SpaceX, a gramática, ela pesa mais, ou seja, é mais importante que a argumentação, tá? Então, é claro, isso aqui é uma banca específica, militar, então a gente vai entender dessa forma, tá bom? Já diferentemente da ESA, né, a prova de sargento de armas, assim, a gramática já pesa menos, né? A parte de estrutura também tem o mesmo valor da gramática, e a argumentação, aqui sim, a argumentação que pesa os 60%, né, da redação. Então veja bem, então isso aqui é para a gente comparar, para a gente entender, para a gente ter uma ideia de como que acontece a correção de uma prova, né? E a preocupação com a estrutura mesmo, temos que nos preocupar com essa questão da estrutura da prova, tá? Porque se você não tem essa preocupação, se você não está se preocupando com como está estruturado o seu texto, o que é que eu posso dizer? Você vai ser penalizado. Olha, se é uma prova militar SpaceX, você tem aqui, então, se é uma redação SpaceX, a estrutura não vai penalizar em no máximo 10%. Na prova de sargento de armas, mais ou menos 20%, né, aqui. Mas aí, quando você vê essa questão da estrutura, e aqui eu estou falando em base, tá? Eu estou falando uma coisa base, mas
entenda que se a estrutura do texto compromete a argumentação, aí é outro problema. Tá? Então é um conjunto. Esses termos eles estão aqui separados para a correção, mas que na prática a estrutura compromete também a argumentação. Então temos que ver isso. Da mesma forma que algumas expressões, alguns erros gramaticais também podem comprometer a argumentação e assim sucessivamente. Então prestem atenção nisso, tá? É um detalhe muito importante que eu quero que vocês não esqueçam. Eles estão separados apenas aqui na banca para a correção, mas que um contribui ou interfere no outro, tá? Muito bem. Eu aqui outras bancas, né? O EPCAR também, que inclusive esta prova já aconteceu e o que acontece é que os alunos do nono ano, claro, para esse ano agora não dá mais tempo, mas eu queria que os alunos despertassem para essas provas. A prova EPCAR, né? Que essa prova aqui para cadetes pilotos, né? Então o que acontece? Essa prova, o aluno do nono ano pode fazer. Eu lembro que apenas uma aluna lá da minha escola o ano passado fez essa prova, tá? E aí eu percebo que falta. Então era para ser uma espécie era para ser uma opção, né? Como assim, professor? Estou dizendo, olha, não custa nada, você poderia se inscrever, se preparar para fazer a prova do exame de seleção de IFRN, sim. Você pode também fazer o exame de seleção da Escola Agrícola de Jundiaí, sim. Você pode também fazer essa prova, esse exame de seleção para a EPCAR, sim. Então veja, você no nono ano tem essas três opções, né? O problema é que as pessoas não estão inteiradas, as pessoas não estão buscando novos horizontes, então focam às vezes só numa coisa, tá? E não percebe que existem outras opções, existem outros horizontes, outros lugares, outros objetivos, enfim. Tem gente, agora, tem gente que gosta da vida militar, tem gente que anseia por isso, tá? Mas eu estou falando a questão de opções, tá bom? Muito bem, e aí a banca funciona assim, então a época é diferente, não há uma pontuação máxima, vai errando e vai tirando, tá? É interessante isso. O aluno começa com 10 pontos e às vezes vai tirando essa nota, tá? Essa é a banca, e é engraçado que aqui, a cada erro cometido, né, a cada vacilo na gramática, perde 0,2 pontos. Lá na prova de SPSEX é 0,3 pontos. Tanto é pesado na parte de pontos, que é 60%, veja, você tem 60% da nota da SPSEX é gramática, e a cada erro você perde 0,3 pontos. Interessante. Então, e aqui na estrutura, a cada erro você perde 0, geralmente na estrutura e na argumentação você perde 0,5 pontos. Na argumentação é de 0,5 a 1,5 pontos que você perde a cada estrutura. E assim vai. Então isso aqui é só para a gente ter ideia de estrutura, tá? A banca Enem é diferente, porque acontece com competências, tá? Por competências. Inclusive, amanhã é o dia do cursinho Enem. Meus alunos devem estar assistindo essa aula, tá? Lembrando, né, que amanhã nós temos aula Enem. Se prepara aí. Então, isso é outro cursinho, tá, gente? Então a gente percebe aqui a banca é diferente, competências, cada um valendo 200 pontos. Isso aqui é só para ilustrar, para a gente ter uma ideia do como que se corrige uma prova. E as bancas e a FRN ela vai funcionar assim. Isso aqui, gente, isso aqui não é uma coisa fixa. Eu estou só para vocês entenderem como é que funciona a lógica de uma prova de exame de seleção, de uma prova de redação. Porque olha só, então funciona assim. Essa estipulação de pontos ou de porcentagens aqui, eu queria que vocês entendessem, para que você perceba uma coisa, que na prova de redação, né, na produção textual do exame de seleção, a argumentação ela pesa mais, né? No exame de seleção IFRN, ela pesa mais. A argumentação é muito importante. A argumentação é muito importante. Assim como a prova de redação da Escola Agrícola de Jundiaí também é muito importante a questão da argumentação. Você tem que saber argumentar. Tem que relembrar aquelas estratégias argumentativas que você estudou no 8º ano e no 9º ano. Então são estratégias argumentativas que você aprende em jogos. Existem apps por aí, você pode pegar aí vários aplicativos que trabalham inclusive com argumentação, tá? Você pode ter isso, jogar isso, aprender a argumentar, treinar a argumentação, jogo de debate, essas coisas, tudo isso treina a argumentação. Por que é importante? Porque equivale a 50% da sua nota da redação, tá? Então isso são as bancas, né? E quando fala de estrutura, preste atenção, quando fala de estrutura numa prova de redação, né, você tem
a estrutura externa. E quando fala estrutura externa, gente, é isso aqui, ó, presta atenção. Então, nós temos duas estruturas, a externa e a interna. Por que a gente chama de estrutura externa? Porque é uma coisa que você já vem com essa informação de fora, você vai fazer a prova. É o quê? É uma carta. Então eu já sei como é essa estrutura de carta. Já sei que começa com o local, vírgula, data, ponto, aí o vocativo, excelentíssimo senhora, secretária de educação. Então veja, tem o vocativo, vírgula, eu começo aqui com um parágrafo e essa introdução. E existem coisas específicas, e eu não vou nem falar das coisas que estão dentro desse texto, eu estou falando apenas da estrutura. Você olha para uma carta e a estrutura externa, isso que você vê externamente, você já entende que é uma carta, porque a carta ela tem uma estrutura peculiar de carta, específica de carta. Então, você já sabe que nessa estrutura externa você tem local, vírgula, data, ponto, você tem o vocativo, tá? Que é um direcionamento à pessoa que vai ler essa carta, tá? Temos uma introdução, depois os outros parágrafos, no final, atenciosamente, vírgula, fulano. Então, a assinatura da carta acontece embaixo, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, isso é uma estrutura de carta. Lembrando, nunca assine a sua redação do exame de seleção. Se você fizer, você sabe que, segundo o edital, você está anulando a sua redação, tá? Algumas pessoas se confundem, e geralmente no exame de seleção eles dão um pseudônimo temático, que é o que você vai colocar aqui. Se eles derem o pseudônimo temático, eles vão colocar aqui, tá? É como se aquele nome fosse o seu nome agora. Então você vai escrever aquele pseudônimo temático aqui, se for carta, tá? Olha a diferença da estrutura externa de um artigo, né? Então é diferente, ó. Tem um título centralizado, logo em seguida o nome do autor, né? Imediatamente abaixo do título, alinhado aqui à esquerda na margem 0, e quando eu falo margem 0, estou falando essa margem aqui, tá? Porque a margem de recuo de parágrafo é diferente, a margem 0 é essa aqui, ó. Ok? Então, o por fulano, veja, esse por, vocês já viram em outros slides, em outras aulas minhas, que os dois pontinhos depois da preposição por, eles já não são mais obrigatórios, tá? Então, gente, colocar por fulano. Esse fulano, lembrando, se a proposta de redação lhe oferece a você um pseudônimo, é aqui que você vai colocar o pseudônimo, tá bom? Depois do por, tá? E veja que na carta, na estrutura externa da carta, a assinatura, o nome do autor dessa carta aparece aqui embaixo. O nome do autor desse artigo aparece imediatamente abaixo do título, alinhado à esquerda, na margem 0, com a preposição por. Tá? Então isso é estrutura externa. Pronto. Depois vem os outros parágrafos, né? Aqui colocou só a introdução. Entendeu? Então isso para nós é estrutura externa. Mas hoje, a nossa grande preocupação aqui nessa aula, para vocês em casa, é o seguinte, é a estrutura interna. Ela, para nós, ela é muito, mas muito importante. Tá? Como assim? Por que é tão importante? Porque, olha, eu gosto muito de dizer aos meus alunos a questão do parágrafo. Tem que levar mais a sério o parágrafo. O aluno coloca uma linha, 2 linhas e chama de parágrafo. E não é parágrafo aquilo ali, tá? Não pode ser considerado um parágrafo, 2 linhas. Por favor, não vamos economizar também tanto assim com as palavras. Mas assim, a gente tem cravado no nosso cursinho, tá? Para facilitar, 4 parágrafos. Entenda bem. Isso é para uma questão de treino mesmo, tá, gente? A redação para entrar no exame de seleção não é aquela redação de livre pensar, aquela coisa que você vai refletir, você vai filosofar. Não. É uma redação que você vai fazer para um concurso. Tá? Então, e aqui desculpem a minha antipatia ou a minha falta de sentimento com relação a isso, mas é aquela coisa quase que encomendada, tá? Você vai lá fazer e não precisa... E você tem que lembrar dos mecanismos, né? Das coisas que precisam, das coisas técnicas de uma redação, que é isso que o corretor vai procurar no seu texto, tá? Ele não vai procurar se você... Não. Claro, a articulação das ideias é muito importante, mas estamos falando aqui de um texto que tem que ter uma estrutura fixa. Você tem que chegar a escrever um texto para o
o corretor, na hora que ele for ler o seu texto, ele tem que perceber que é um texto em prosa e não em verso. Como assim? Porque deixa eu só voltar nesse slide para você perceber aqui, olha o recuo. Isso aqui é prosa. Por quê? Isso aqui é prosa. Por quê? Porque é um parágrafo, gente. Se você não recuar e o seu parágrafo ficar reto, ele não é mais parágrafo. Agora ele é ele é a parte de um poema ou de uma canção, tá? Então ele deixa de ser parágrafo e passa a ser estrofe, tá? E a estrofe, a gente sabe que a estrofe é a estrutura, é a parte estrutural de um poema ou de uma canção. Então, muito importante isso aqui. Tem gente que não recua, ou recua pouco, ou recua quase nada, e aí não dá para perceber. Se o corretor disser assim, não houve recuo aqui, ele pode simplesmente anular sua redação dizendo que você não entregou um texto escrito em prosa. Ele vai dizer que você escreveu um texto em verso. Pronto, penaliza, e aí vai no edital, diz lá, no edital diz que não é em verso, é em prosa, então é isso. Então, só para você perceber a diferença. Texto em prosa, ou seja, texto escrito com parágrafos. Texto em verso é texto escrito com estrofes, ou seja, é uma canção ou é um poema, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Aí, por isso que a gente frisa essa questão da estrutura do texto. Os 4 parágrafos, porque 4 parágrafos é suficiente para você argumentar sobre alguma coisa. E esses parágrafos colocam linhas consideráveis. E eu coloco aqui como uma sugestão, tá? Se fizer 4, professor, não tem problema. Contanto que você faça direitinho os parágrafos aqui organizados, recuados. E tem um limite. Não vai botar 2 linhas, uma linha às vezes, né? Achando que aquilo é um parágrafo. E não é, tá, gente? É coisa meio desorganizada, tá? Então vamos aqui, ó. Esses 4 parágrafos, se você imaginar 4 parágrafos, cada um com entre 5 a 8 linhas, então já está organizado, já está bem organizado. E outra, algo muito importante, esses parágrafos, eles precisam estar organizados dessa forma. Ter pelo menos aqui 3 períodos. E eu falo pelo menos, e aí a gente nas próximas aulas, a gente vai trabalhar, não o pelo menos, mas a gente vai trabalhar exatamente os 3 períodos, que é o que a gente chama aqui no cursinho de os movimentos ao argumentar. Dentro do próprio parágrafo, a gente vai trabalhar esses 3 períodos, cada período com uma função diferente. Um de apresentar o tema, outro de explicar o tema e outro de exemplificar sobre o tema. Então a gente vai ter esses 3 movimentos, essas 3 ações argumentativas dentro de um parágrafo. Por isso que a gente vai precisar lembrar desses 3 períodos aqui, né? A gente vai precisar lembrar esses 3 períodos para a frente. Nas aulas sobre argumentação, a gente vai trabalhar isso aqui muito mais especificamente, tá bom? Mas por hora, vai gravando isso aqui em casa. Então, ó, já vai organizando, anotando no seu caderno, ó, 4 parágrafos, tá? Cada parágrafo com entre 5 a 8 linhas, e esse parágrafo organizado com 3 períodos, tá bom? E depois que você tem essa organização, né, estrutural, você tem que lembrar desses usos de conectivos entre frases, períodos e entre parágrafos. E esses conectivos também nós teremos algumas aulas só sobre esses conectivos. É muito importante. É uma coisa que os corretores, alguém que vai corrigir sua redação, vai procurar esses conectivos, né, na sua redação. Isso é muito importante. Por exemplo, o aluno do Enem sabe que esses conectivos estão lá na competência 4. Né? O aluno do Enem já sabe, eu tenho que colocar porque é algo exigido na competência 4. Já nós aqui, que estamos fazendo uma prova, que estamos treinando, estamos começando os treinos para uma redação, uma redação do exame de seleção de FRN, a gente já precisa aqui começar a entender o seguinte, eu tenho 2 períodos, aqui já sabemos o período termina com o ponto, né? Esse período, eu vou juntar esse período aqui, eu não posso simplesmente juntar e pronto, acabou-se. Não, tem que ter um conectivo para ligar esses 2 períodos. Então, o conectivo tem que estar nesse outro parágrafo, porque na hora que eu junto os parágrafos, não é só, tem que ter um conectivo, e a gente vai relembrar aquela tabela de conjunções, né? Coordenativas e subordinativas, que entra aqui dessa forma, assim sendo, a fim de que... Então, veja, são essas expressões que nós chamamos de conectivos. Temos que ter esses conectivos que liguem as frases, que liguem as sentenças, que liguem os parágrafos, que liguem os períodos, né? Até porque quando eu vou terminei um parágrafo e vou começar um outro, esse parágrafo seguinte, ele tem que ter um conectivo no início dele que ligue ao parágrafo que acabou de ser terminado. Então esses conectivos, eles são importantes. Além deles darem além desses conectivos dar essa
essa sequência argumentativa, né? Essa crescente, né, na argumentação, que eu terminei um argumento, vou começar um outro argumento, além de dar essa crescente, né, na argumentação, né, gera essa questão de conectividade, porque o texto, até o nome já fala isso, né, conectivo. O texto ele não é uma parte isolada. Aqui é a introdução, aqui é o argumento 1, aqui é o argumento 2, aqui é a conclusão. Não. Esses parágrafos eles estão ligados, estão alinhados através desses conectivos. Por isso que mais à frente teremos aula de redação só com esses conectivos. E aí, inclusive, vou colocar aqui algumas sugestões, alguns conectivos mais usados. Você vai amar isso aqui, tá? Muito bem. E, por último, dentro dessa coisa de estrutura interna, a gente não pode esquecer de repertório sociocultural, que é uma coisa que quando a gente está escrevendo redação, a gente esquece às vezes que a gente precisa colocar um pouco de conhecimento nessa redação, para que a redação não seja simplesmente como é que eu posso dizer? Para que a redação não seja simplesmente um amontoado de informações, né? Ou então um amontoado de achismos. Eu preciso colocar na minha redação as minhas ideias, e muitas vezes essas minhas ideias elas têm que entrar ancoradas em ideias de pensadores, de estudiosos. Agora, toma cuidado com a coisa. Eu fui corrigir um simulado semana retrasada, e nesse simulado, o que é o repertório sociocultural? O aluno, ele simplesmente pegou frases completas, né? Vou falar aqui a verdade, ele pegou um parágrafo inteiro lá do texto de apoio e jogou lá como sendo o parágrafo dele, como sendo palavras dele. Não mudou nada, ele não teve o trabalho nem de mudar uma palavra, nem uma vírgula sequer, ele mudou. Então, isso aí é plágio, isso aí é cópia, entendeu? Então, não é assim que eu estou falando. Você pode usar? Pode, mas não é uma informação, é um dado estatístico, sabe, alguma coisa, e sempre citando a referência. Isso a gente vai, claro, a gente vai aprender também em outras aulas como fazer essa citação e essa referenciação na redação. Bom, agora, é importante a gente entender que esse repertório sociocultural pode ser coisas que você traga também de fora, pode ser um conhecimento comparativo, você pode simplesmente, vocês vão ver aqui em algumas aulas que eu vou trazer sobre introduções, modelos de introduções, por exemplo, que eu tenho trabalhado bastante nos cursinhos com modelos prontos de introdução, modelos prontos de conclusão. E às vezes os alunos, pô, professor, mas como é que faz isso? Pode, claro que pode. Você pode simplesmente pegar uma introdução e modificá-la colocando outras informações. Isso é possível, não há problema nenhum. O que importa é a sua argumentação, suas ideias estarem presentes ali. O que eu estou dizendo para você é que o repertório sociocultural, você pode trazer qualquer outra informação lá de fora e jogar no seu texto, contanto que essa informação tenha relação, esteja relacionada ao assunto, ao tema que sobre o qual você está escrevendo a sua redação. Tá? Não pode ser uma informação qualquer, jogar ali e ficar solta ali como qualquer coisa. Então tem que ter uma relação com o tema. E isso é a estrutura interna. Então não esquece. Os parágrafos, contado de parágrafos. Porque você não pode escrever 3 parágrafos. Porque se você escrever 3 parágrafos, você vai ter uma introdução, uma conclusão e uma argumentação com apenas um argumento. O seu desenvolvimento não pode ser. O seu desenvolvimento não pode ser com apenas um parágrafo. Não pode. Você não pode entregar um texto com apenas um argumento. Tá bom? Então tem que ter esses. Por que 3? Por que não pode 3? Porque 3, se você for observar, colocar 3 argumentos, o que é que acontece? Quando você coloca 3 argumentos, tem a questão de linhas, questão de limite de linhas, aí você vai fazer parágrafos muito curtos. Então, quando você faz com 2 parágrafos, fica mais fácil. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, como exemplo aqui, você vai ver nesse detalhe aqui, ó, a introdução, um parágrafo, o desenvolvimento, os 2 parágrafos do meio e a conclusão, o parágrafo final, tá? Isso aqui é só a título de ilustração. Mas aí, aqui foi eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem, que foi uma proposta de redação que já trabalhei no início no cursinho com os alunos. E aqui, beleza, aqui sobre da Geise Arruda, aquele problema da microsaia dela, né, que ela foi expulsa lá da universidade, da faculdade que ela estava estudando, etc. Só por causa da microsaia que gerou aquela polêmica toda. Enfim. E aí eu pedi que o aluno escrevesse uma redação. Isso foi como proposta. Esse era um dos textos da proposta de redação, e o aluno escreveu. Ó. Então você começa, e eu não vou nem ler, você começa a perceber aqui de cara alguns erros de concordância, coesão, coerência, etc. Enfim. Mas ó, e aqui
já é o parágrafo, já é a introdução do aluno, né? Já começa, eu sublinhei algumas expressões que ficaram bem estranhas aqui, tá? Aí você vê, quer dizer, o outro parágrafo, e aqui, diferentemente desse outro, ó, você percebe que ele escreveu 2 períodos, né? E um pouco menor, né? Um pouco maior que o outro. Aqui você tem 2 períodos também, só que menorzinho, o texto menor, tá? Dá pra perceber aqui. Show de bola. Ok. Quando você vai para esse texto aqui, ó, para esse outro parágrafo, você percebe que neste parágrafo, exatamente nesse parágrafo foi quando ele escreveu apenas um período, tá? Nos outros dois, pelo menos 2 períodos ele tinha. Nesse aqui não, ele só tem um período. E aí, você que está em casa, preste muita atenção, que já teve questões tanto no Proitec como no exame de seleção, em que foi necessário o aluno saber contar períodos. E, pasmem, muitos alunos perderam essa questão porque não sabiam contar período, não sabiam o que era período, por sinal, né? Porque se você sabe o que é período, você sabe contar período, tá? Simples assim, ó. O período ele vai de um ponto até o ponto, né? Percebe aqui, ó. Então, a princípio, entenda isso. Ó, nesse outro parágrafo, 2 períodos. Por quê? Ó? Vai lá, aqui, isso aqui, termina aqui, aqui é um período, primeiro período. Segundo período, começa aqui, ó, e vai até o outro ponto. Então, veja, esse parágrafo tem 2 períodos. Esse outro não, ó. Esse outro começa aqui e vai até lá embaixo, apenas um período. Entendeu aí em casa o que é período? Pronto, show de bola. Sempre tem questões, quantos períodos, quantas orações, tá? Então, isso aqui é batata, precisa saber mesmo o que é período. Agora você já sabe, tá? Depois dessa aula, se você não souber o que é período, vou ficar chateado com você. Mas preste atenção. Professor, mas 2 pontos não marca... Não, 2 pontos não marca período não. Ainda é o mesmo período. Então você vai perceber um parágrafo inteiro com um período. Isso aqui penaliza bastante na estrutura, tá? Os 30% dos pontos de estrutura aqui vai para quase metade você já perde aqui, porque problematiza a argumentação, a sequência argumentativa está completamente problematizada quando você escreve um parágrafo inteiro com apenas um período, tá bom? Então, então faz aqui a conclusão, aqui já volta a estrutura de ter 2 períodos, mas mesmo assim muitas falhas. E aí, como comparação, eu trouxe aqui, ó, aquele outro texto que todos os anos eu gosto de trabalhar com esse texto da Thaís, porque ela não só extravasa, esbanja conhecimentos externos, né, como aqui no caso mitologia grega. Ela faz a introdução dela usando, ó, o mito de Sísifo, né, aquele castigo que Zeus infligiu ao Sísifo, né, de rolar, de pegar aquela pedra enorme, morra assim eternamente, né? E aí o que acontece? Você percebe bem estruturadozinho o texto, ó, a introdução da Thaís, olha aqui, ó, tá vendo? Aquele tema, isso aqui foi uma redação de Enem, né? E ela entrou, ela fez nota 1000, né? Fechou com nota 1000, foi uma das redações mais comentadas durante os últimos anos, né? Então, veja, é uma redação muito bem estruturada. Os conectivos eu fiz questão de sublinhar, isso é conectivo, tá? Então, isso aqui é só para você perceber como o conectivo dá essa continuidade às ideias. Ó, dentro dos períodos. Terminou o período aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Início de período, ó, conectivo. Início de período, conectivo. Então, veja, os conectivos no início de período, eles dão essa continuidade às ideias, tá? Mesma coisa você vai perceber aqui, ó. E às vezes o conectivo ele não está no início de período, está no início de frase, ó, tá? Simplesmente está conectando uma frase, a frase anterior a essa frase que eu estou agora, tá vendo? Ó? Veja só, os conectivos, aqui é um conectivo de início de citação, né? Então veja, isso aqui, ó, conectivo de início de parágrafo, ó, início de período, parágrafo, ali, ó, tristemente, início de período, veja. Então esses conectivos, esses e outros vamos conhecer em outras aulas, tá? Então isso aqui é o segundo argumento, você percebe, a gente vai voltar depois a essa redação, que eu gosto muito dela, eu trabalho bastante com essa redação da Thaís, tá? Então, olha os conectivos sublinhados aqui, ó. Então isso é conectivo, gente, isso dá ideia, então isso, como o nome está falando, conectivo, ele conecta, ele junta ideias, ele junta períodos, junta parágrafos, junta, tá, orações, enfim. E aqui eu quero que vocês não esqueçam, tá? Essa aula de hoje, para nós, a intenção era chamar sua atenção para essa coisa da estrutura do texto. Leve a sério esse texto,
treine o seu texto em casa, vai escrevendo, pegue textos, produções antigas, comece a observar onde você errou, onde você acertou, tá? O que você achou parecido com o que a gente viu hoje aqui, tá bom? E se não, a partir de agora, comece a produzir seu texto observando esses detalhes que a gente colocou hoje na aula, tá bom? E, como sempre, essa aula vai ficar disponível no canal do YouTube da Band. Qualquer coisa, você volta lá, procura essa aula, procura essas dicas. Depois nas próximas aulas eu vou disponibilizar o meu e-mail. Quem quiser pode entrar em contato comigo através das redes sociais. Eu envio para você os slides, se você precisar, esses slides meus eu posso enviar também por e-mail. Por hora, fica a dica. Preste atenção na estrutura do seu texto e leve a sério isso aí, tá bom? Então, no mais, deixo a vocês aquele grande abraço no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.